Quantos ministros do STF são necessários para derrubar os direitos dos aposentados? Vai ter gente falando, não, só bastou o Barroso, o Zanin, o Flávio Dino. Mas calma lá, pessoal, porque nós temos uma decisão de mérito de dezembro de 2022. E, em que pese, sim, o que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111, para essa decisão das ADIs valer para trás, exige-se um quórum, exige-se um número mínimo de ministros. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, via de regra, as decisões nas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, visam declarar uma inconstitucionalidade ou não de algum trecho de lei. Essas decisões têm a sua eficácia dali para frente. Quando o STF ele quer, mas se a gente colocar daqui para frente vai gerar um impacto muito grande ou vai causar um prejuízo maior do que já está. Então, quando ele quer limitar os efeitos da decisão no tempo, ele coloca a ferramenta da modulação de efeitos. Você já deve ter ouvido falar nisso, talvez alguns já estejam até cansados de ouvir isso. Mas eu peço para vocês, não se canse, porque é o seu direito que está em jogo. É o seu dinheiro que você contribuiu e agora você merece receber. O que eu quero te explicar é para você entender quantos ministros precisam votar contra ou a favor dos aposentados, tanto nos embargos de declaração nas ADIs, como também nos embargos de declaração do tema 1102. E levanto a hipótese de que pode haver um julgamento no mesmo dia. Podem separar uma data para julgamento presencial no mesmo dia, mas sobre isso eu vou falar mais para frente, tá? Ok. Eu vi um comentário assim, professor, tem um advogado aí tal falando que como não teve declaração de inconstitucionalidade, na verdade já só precisa de 6 ministros e não sei o que, eu não estou entendendo mais nada, poderia explicar? Vamos lá, pessoal, vamos explicar aqui. Eu quero, antes de mais nada, trazer uma palavra de um comentário que eu li na live que nós fizemos junto com o Medeiros. Se você não assistiu, assiste lá no canal do Medeiros, fiz uma live com ele, chamando todo mundo aí também para o dia 26 de junho, às 16 horas. E eu peço muito perdão mesmo para essa pessoa. Eu só peguei a palavra Isaías 53, 4 e 5, mas eu esqueci o nome da pessoa que comentou isso. Então, eu procurei depois, mas não achei mais esse comentário. Eu peço realmente perdão para você, tá bom? Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Comente. Amém. Eu quero que você que está passando por uma enfermidade, seja em você mesmo ou seja na sua família, que Deus conceda a graça da saúde para que você ou alguém da sua família possa se recuperar. Essa pessoa comentou aqui, justamente porque eu mencionei que minha mãe está completando 1 ano de quimioterapia, firmes e fortes. Graças a Deus eu pude acompanhá-la em todas as sessões de quimioterapia, semana sim, semana não. É muito puxado, desgastante, realmente, pessoal, é difícil. Minha mãe mora a 60 quilômetros do lugar que faz quimioterapia e eu que levo e trago, sabe? Então, assim, eu tenho que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é fácil, mas assim, se para mim tá difícil e tá corrido, imagina para minha mãe e imagina para você também, né, que possui uma doença aí e está fazendo seu tratamento. Então, cada um tem as suas dificuldades e eu só sei de uma coisa: colocando Deus na frente e nos unindo aqui na Terra, essa batalha é um pouco mais tolerável. A vida fica mais prazerosa quando estamos juntos. Mas sabe o que vai fazer a vida ficar ainda mais prazerosa? Você receber a sua revisão da vida toda. Então, vamos aqui para o nosso lado técnico do vídeo. Tá, pessoal.
Eu preciso fazer algumas diferenciações. Você já vai entender, porque ambas influenciam diretamente na revisão da vida toda, tá? Vamos aqui para mais uma aula. Eu nem gosto muito de chamar de aula, porque tem gente que já vira o olho, eu não gosto de aula, eu não gosto de aula. Então tá bom, né? Então, isso aqui é algo que te interessa, é o seu dinheiro que está aqui. Pessoal, a diferença entre modulação de efeitos nos embargos de declaração, nas ADIs e tem diferença da modulação de efeitos em um recurso extraordinário, tá? Na revisão da vida toda, vou ser bem prático. No tema 1102, a modulação de efeitos no tema 1102 foi o INSS que pediu para modular os efeitos para limitar os atrasados, desde 2019, que seria a decisão do STJ, ou de 2022, que seria a decisão do STF. Então, no tema 1102, guarda essa informação, a modulação de efeitos joga contra os aposentados. No tema 1102, a modulação de efeitos é para limitar atrasados. É um ponto. Nas ADIs, tendo em vista a manobra que foi realizada no STF, a modulação de efeitos é para ajudar os aposentados, é para salvar aqueles aposentados, resguardar o direito adquirido. Então, no tema 1102, revisão da vida toda, tivemos a vitória por unanimidade do STJ, recurso subiu. Vitória no STF por 6-5, subiu o embargo de declaração. E a modulação de efeitos contra o que foi decidido anteriormente. Pula aqui para a ADI. Na ADI, nós tivemos uma manobra, né, claro, um julgamento que foi contra os aposentados e a modulação de efeitos com um pedido a favor dos aposentados. Beleza, estamos fazendo esses paralelos. No tema 1102, pessoal, temos aqui o INSS pedindo a modulação de efeitos para limitar atrasados. Temos manifestação da própria doutora Gisele, que representa o aposentado que virou repercussão geral, né, cujo processo vira modelo para os outros. Temos movimentações também dos Amiticuri, os amigos da corte. Então aqui está no tema 1102 está muito bem defendido. Só que nas ADIs, o pedido dos aposentados, o recurso de embargo de declaração, ele subiu sem contrarrazões, sem um contraponto da AGU. O presidente da República e o Congresso Nacional, por meio da AGU, decidiram não juntar contrarrazões, decidiram não lutar contra essa modulação de efeitos, decidiram não se opor ao direito adquirido dos aposentados. E que direito adquirido que é esse, professor Nakamura? É o direito adquirido de quem já entrou com ação ou é o direito adquirido de todos os aposentados que tiverem direito, porque nós tivemos uma decisão para todos em dezembro de 2022? Para todos que tiverem direito, né, pessoal? Para todos que os cálculos mostrarem que tem direito, tá? Então, existem essas duas correntes. Eu sou bem transparente aqui com vocês, pessoal. A corrente mais forte nas ADIs é a que trata de resguardar o direito de quem já entrou com a ação, tá? Porque assim, o que realmente está sendo pedido, e eu aprendi que o juiz fica adstrito aos pedidos de um processo, embora o Barroso claramente ele tenha colocado aquela ressalva totalmente fora do processo, né? O artigo 3º tem que ter aplicação cogente, né? Então a regra de julho de 94 em diante tem aplicação obrigatória. Isso nunca foi pedido no processo. Então o Barroso e o Gilmar Mendes foram os dois primeiros ministros que votaram nesse sentido, eles não poderiam ter colocado essa ressalva. E jamais poderia ter saído da boca do ministro Flávio Dino um voto sobre revisão da vida toda, pessoal. Ele não poderia votar. Então, claramente, foi uma manobra. Mas estamos aqui trabalhando com o que a gente tem. Então, o que a gente tem são os embargos na ADI, depois que tudo isso já foi feito. E
essa manobra ela não vai se sustentar do jeito que ela foi promovida. Justamente porque o STF ele tem alguns obstáculos. Então, para fazer valer essa decisão da ADI, para essa decisão valer daqui para frente, maioria simples, 6 ministros, tranquilo. Agora, para os ministros falarem, olha, essa decisão da ADI vale daqui para trás também, aí a gente vai precisar de um quórum mais específico. Fiz um resumo aqui, pessoal. Acompanha comigo o raciocínio. Exige-se quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos da decisão proferida em um julgamento de recurso extraordinário repetitivo com repercussão geral. Isso aqui é uma decisão do próprio STF. Relator foi o ministro Gilmar Mendes, julgado em 18/12 de 2019, no informativo 964. Isso aqui foi o plenário do STF, tá? Então, quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário. Opa, recurso extraordinário não é ADI, é o tema 1102. No caso em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Então, vem a pergunta, em um português claro para você que não está entendendo. Qual é o quórum, quantos ministros são necessários para que o STF, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que é o caso da revisão da vida toda, faça modulação dos efeitos da decisão? Bom, se o STF declarou a lei ou ato inconstitucional, 2/3. Se o STF não declarou a lei ou ato inconstitucional, maioria absoluta, 6 ministros. Então, você se pergunta, tá, professor, acho que eu estou entendendo, mas dá uma simplificada. São 8 ou 6 ministros? É isso que eu estou explicando. No recurso extraordinário, pessoal, no tema 1102, no recurso extraordinário 1.276.977. Se o STF declarar um ato inconstitucional, precisa de 2/3. Se não houver declaração de inconstitucionalidade, basta a maioria absoluta. Aí você pensa, lascou. Lascou porque 6 ministros eles têm. Eles têm, porque os ministros se aposentaram. Calma, o voto da Rosa Weber vai ser mantido nos embargos de declaração. O ministro Lewandowski e Marco Aurélio não tinham votado, eles se aposentaram antes dos embargos. Mas o voto da Rosa Weber estará mantido. Mas mesmo assim, eu quero te chamar a atenção porque qual o grande julgamento da vez? Não é o julgamento das ADIs, pessoal. Os eventos mais recentes aconteceram todos nas ADIs. Então, na ADI, o julgamento é diferente. Vem comigo, ó. Modulação de efeitos, então, nos casos de processos objetivos de constitucionalidade, ou seja, modulação de efeitos nas ADIs, ADC ou ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas 3 ações, você não precisa ficar decorando, tá? Só saiba que essas 3 ações, elas têm uma natureza diferenciada para modulação de efeitos. E a gente está falando aqui de ADI. Na ADI, aí a gente tem o quê? A Lei 9.868 de 99, artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou outro momento que venha a ser fixado. Então, nesse caso aqui, precisa respeitar a Lei 9.868 e a mesma regra encontrada no artigo 11 da Lei 9.882. Então, em regra, o STF ele pode excepcionalmente restringir
esse efeito no tempo, restringir os efeitos da declaração, decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado, desde que haja segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então, nas ADIs, utiliza-se o quórum 2/3 de 8 ministros. Então, nas ADIs, é necessário o quórum 2/3, 8 ministros, para você querer retroagir essa decisão, para você querer derrubar para trás. Do contrário, se mantiver do jeito que está, essa decisão deve ter efeito somente prospectivo, só dali em diante. Inclusive, nós temos precedentes do STF, inclusive recurso extraordinário 522.897. E o STF, no recurso extraordinário, ele pode fazer modulação de efeitos também. Só que aí que tá. A modulação de efeitos no tema 1102, lembra que eu não fiz a introdução? Ó, a modulação no tema 1102 é para limitar atrasados. Então, a modulação no tema 1102 é ruim. Já a modulação na ADI é boa, porque é a favor dos aposentados. E para prejudicar o direito dos aposentados, vão ser necessários 8 ministros. Isso no nosso entendimento, né, pessoal? Porque o STF claramente está com um Código de Processo Civil próprio, né? Assim, está inventando a lei, está inventando a regra de julgamento. E isso não pode, né, pessoal? Eu acho, né? Tá. Então, para a modulação de efeitos, nós sempre temos 2 quórums, ou 2/3, são 8 ministros, ou 6 ministros. Nas ADIs, 2/3. No recurso extraordinário, se houver declaração de inconstitucionalidade, 2/3. Se não houver, maioria absoluta, 6 ministros. Então, para prejudicar aqui, nas ADIs, não está tão fácil assim. Para fazer valer daqui para frente, tudo bem. É basicamente já o que é a maioria já formada. Só que para você derrubar por completo o direito da revisão da vida toda, para você derrubar para trás, né, derrubar esse direito adquirido, aí você vai precisar de uma modulação de 8 ministros. E no nosso entendimento não será alcançada. Por quê? Porque temos o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin, Carmen Lúcia e o André Mendonça, que mudou de lado e veio junto com os aposentados. Então, tanto é que no julgamento, pessoal, eu estava lá, mas também foi transmitido. No julgamento, o André Mendonça ele falou: não, eu vou me manifestar sobre revisão da vida toda no tema 1102, é nos embargos lá. Por quê? Porque lá, a única modulação de efeitos é para atrasados. Pode ser até que ele vote a favor de limitar atrasado, alguma coisa assim. Pode ser. Mas, nas ADIs, o André Mendonça ele veio com a gente. Então, ele votou contra na revisão da vida toda. Mas eu não sei se é porque agora não é mais o presidente que indicou ele, o Bolsonaro que indicou ele, por não ser mais o atual presidente. Eu não sei se ele já, né, quer votar do jeito que ele entende, ou o que mudou na cabeça dele. Mas o interessante é que ele veio com a gente. Então, por mais que tenha gente que comenta, mas um só ministro não faz diferença. Nesse caso, ele está fazendo total diferença, porque aí 4 ministros a favor fica 7/4 e não chega nesse quórum de. Agora, se nós perdermos mais um voto, aí fica e aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Sinceramente, Alexandre de Moraes, Fachin e Carmen Lúcia, esses não mudam de voto. Esses votam a favor dos aposentados antes, agora, vai para frente. Então isso aí não vai mudar. O André Mendonça é que tá para decidir tudo aí, pessoal. E claro, né, se tiver mais algum ministro, porque o Nunes Marques, ele começou. Nunes Marques, ele é aquele cara assim, 2 horas da tarde do dia 21 de março, ele falou que a DI não ia interferir. Às 17 horas ele mudou o voto, falou que ia interferir. Você tá entendendo? Então, assim, tem isso também.
Então, podem haver mudanças de votos aí. Barroso é óbvio que não vai mudar de voto, Flávio Dino não vai mudar de voto, Cristiano Zanin não vai mudar de voto, né? O Dias Toffoli, o Fux, talvez, mas também acho que não vai mudar de voto. Então, para derrubada do direito adquirido, do direito anterior à decisão, no nosso entendimento, não vão alcançar, tá? Mas é claro, vai ter gente que vai discutir, vai falar, não, mas na verdade não vai precisar respeitar esse quórum de 2/3, é tal, tal, tal. Aí, meu amigo, isso aí é o STF legislando, porque a lei é clara. A lei é clara, falou, ó, a ADI é 2/3. Mas, por isso que a gente trabalha com o que a gente tem das regras. Luta, bom combate. A gente luta, uma luta justa. Grandemente. Inscreva-se nesse canal. Acredito que essa é uma informação que talvez você não tivesse visto ou não tivesse. Quero te municiar com mais informações ainda. Então já se inscreva nos próximos vídeos. Próximo.